Olá, tudo bem por aí? Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Vida e Venda. Eu estou aqui hoje com um casal super empreendedor que me inspira, que eu admiro demais a história deles. E vocês vão ter acesso a tudo isso nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Caio, por favor, se apresente, depois eu quero ouvir a Fran também, porque eu ainda, quando convidei ele, falei assim, eu queria muito que ela fosse, porque eu acredito muito que a gente tem pessoas que são aliadas na nossa jornada de sucesso. E eu vejo pouco que eles compartilham, porque a vida no Instagram não é 1% de tudo que a gente vive, mas o pouco que eu vejo ali, eu vejo muito forte, assim, é um perfil que complementa, que serve e que também lidera, e ele estando mais à frente, mas é um complemento muito massa, assim. Eu acho que vai ser incrível ter esse bate-papo hoje pela ótica dos dois. Obrigado pelo convite, Helena. Um prazer estar aqui com você. Nossa, quantos anos a gente se conhece, né? E, poxa, é uma honra pra mim estar aqui compartilhando um pouquinho das experiências dos meus últimos 5 anos aí, que foram, vamos dizer assim, bem significativas pra mim e pra várias pessoas que estão me acompanhando aí. Então, é uma honra estar aqui no podcast. Vamos levar esse conteúdo pra frente. E você, Fran, se apresente, a gente quer ouvir a sua voz. É prazer também, a gente tá se conhecendo pessoalmente hoje, né? Estamos nessa caminhada juntos há 7 anos. 7 anos. 7 anos, nos conhecemos num evento de desenvolvimento humano, então desde aquela época, desde 2019, a gente tem se desenvolvido diariamente, tanto na vida pessoal, amorosa, profissional, em todas as áreas. Nossa, é um conjunto bem complexo, hein? Eu admiro ainda mais. Foi mais ou menos aquela mesma virada de chave que a gente estava conversando anteriormente, no mesmo evento, enfim. Dadas as proporções e cada um tem a sua história de vida única, a gente viveu processos muito parecidos também, parecidos, né? E que, assim, ao mesmo tempo que te dilacera da mudança, porque é um 360... se tu persiste, eu tava falando aqui anteriormente com a outra convidada, se tu persiste passar pelo túnel, lá no final tu vai encontrar a saída e talvez seja ainda mais incrível do medo de não viver o processo, né? Ou de fugir dele. Então, eu admiro ainda mais por isso. E aí, eu quero que vocês compartilhem aqui hoje sobre a jornada empreendedora de vocês. Eu lembro que quando eu conheci o Caio, a gente já era amigo e se tornou amigo, assim, né? E ele era profissional excelente já no que ele fazia, eu lembro disso, e era referência. E também existia aquela fase, quando a gente está inovando no que a gente faz, a gente escuta várias coisas, né? A zoeira do povo, né? Eu escuto direto, que a Helena agora virou coach, não sei o quê, tá. O povo zoa de tudo, beleza. E aí, apesar de tudo isso, a gente decide seguir. E aí é muito... Cara, assim, eu me emociono, assim, quando eu vejo, eu sempre comento tudo. E ele deve falar, meu Deus, a Helena aqui de novo. Eu comento tudo, eu tô sempre ali admirando e é como se quando vocês vencem, eu venço também. Porque é alguém que viveu a história representando mesmo, sabe? Uma galera. Saiu do mesmo lugar que você, no final Exato. das contas, estávamos todos juntos lá. Exato. Lembro-me de um dia que eu tava esperando o ônibus pra ir trabalhar e você passou o carro e me deu carona. É mesmo? Numa quarta ou quinta-feira de manhã. É mesmo, verdade. E é isso, a gente as histórias vão se conectando, a gente não sabe exatamente o porquê, mas em algum momento a vida traz de novo, ou tem pessoas que se mantêm, né? Ainda que distante fisicamente, mas que está conectado por um propósito, pelos valores. E aí eu queria que tu compartilhasse a respeito dessa trajetória, né? Então... lá na tua profissão, quando tu começou a inovar, como é que tu viu essa oportunidade do visagismo dentro do segmento? Porque eu vejo que foi assim, grande, foi disruptivo que vocês fizeram, e eu sei que só tá no começo. Então, acho que, sabe, trazer essa jornada, assim, vai ser bem importante para compartilhar com todo mundo aqui. Meu maior vilão e meu maior amigo foi meu ego, né? Ego porque na época que eu... efetivamente fazia o ofício de barbearia, eu me achava bom demais para fazer aquilo. Olha só que loucura. Só que toda vez que eu tentava sair do ramo, eu empreendia em outro ramo e eu quebrava de novo. E aí eu sempre voltava pro ramo que eu achava que eu era bom demais para fazer, mas ali dava certo. Em 2015, que foi a última vez que eu tentei empreender fora, eu acabei trabalhando num banco comercial grande, né? Fui demitido. Eu voltei. Outra lição também, né? Eu voltei, aquilo foi muito bom pra mim. E hoje eu entendo que juntando as peças do quebra-cabeça, tudo tem um porquê. Daqui a pouco a gente chega lá, mas eu voltei pro ramo e eu pensei, tá, mas agora eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente.
Porque para mim não fazia muito sentido, por exemplo, assim, ó, toda pessoa, ela pertence a uma classe social diferente, ela se comunica de uma forma diferente, ela tem sentimentos, e ela como ser, ela é um ser único. E quando você olha para um atendimento de barbearia comum, você assemelha isso a uma linha de produção industrial. Depois eu fui me formar nisso e, de fato, existe, inclusive em números, que provam essa teoria. Por quê? Porque é um ciclo de repetição. Você só corta pensando no número, entende? Mas tu tá lidando com pessoas, não com peças. Tu tá lidando com pessoas, não com cabeças. Entende o que quero dizer? E aí eu comecei a estudar o que dentro da minha profissão poderia trazer mais singularidade no atendimento, mais exclusividade no atendimento e que eu pudesse trabalhar com aquele ser humano como um ser humano, como a exclusividade de ser humano que ele merecia. E aí eu já tinha estudado um pouco sobre o visagismo lá em 2010, mas em 2015 eu comecei a estudar muito, fui entender as outras ramificações do visagismo, né? Porque existem várias vertentes, vamos dizer assim, né? É um universo bem amplo. São vertentes de abordagem. São abordagens de forma diferente, mas que no final elas sempre querem, vamos dizer assim, extrair aquilo que o ser humano tem como essência, né? Mas a abordagem é diferente. E aí eu comecei a aplicar em 2015 isso. Aí eu fui o louco, barbeiro coach, enfim, né? Ao longo dos últimos 5 anos eu tive um grande presente, que foi a pandemia. Né? Então, assim... A pergunta foi como é que eu vi o visagismo e tudo isso? Eu tinha uma ânsia de fazer algo único, porque eu achava que as pessoas são únicas, entende? Tinha fazer algo único pro meu cliente. E em 2020 isso virou ouro, porque as pessoas pagavam para se afastar em 2020, dado a pandemia. Né? Enfim, e aí quando eu pensei na corte, na estrutura de exclusividade que a corte oferece, de salas totalmente isoladas, né? Aquela ânsia de prestar um serviço diferenciado, acabou virando um negócio, um comercial com apelo de exclusividade muito forte, né? E um diferencial, porque de fato o que vocês criaram ali, desenvolveram, não existia no segmento. Exato. Né? Existem barbearias que são referência e tudo mais, mas que não foi disruptivo, assim, para mudar realmente a percepção desse tipo de serviço no segmento. Mas o ego, eu tava falando do ego no início da frase. Para concluir, saí várias vezes do ramo, voltei várias vezes pro ramo. Então, o meu ego me fez errar ao ponto de buscar sucesso em outras áreas. Só que nessas outras áreas eu aprendi o que era necessário para ter sucesso na minha área. Então, ele me tirava do foco, me fazia aprender, eu voltava, quebrava lá, ajustava a minha percepção de vida, de que eu não era tão bom quanto eu achava que eu era. E quando eu voltava, eu sempre trazia uma bagagem diferente. E isso fez a gente construir a forma que a gente faz a gestão da empresa hoje. Com certeza. A gente estava até numa outra conversa aqui falando exatamente sobre isso, né? Pra você ver como acaba estando muito conectado. Que a jornada que a gente vai vivenciando ali, no momento que a gente está vivenciando, a gente não está entendendo o porquê. Por que eu conheci essa pessoa? Por que eu decidi fazer esse curso? Por que eu fui para aquela imersão? Por que eu fui e voltei nessa área várias vezes? Por que cara, eu tô trabalhando com isso? Enfim. E aí lá na frente, todas essas peças se conectam como um quebra-cabeça, né? Nossa, isso é muito bizarro. Eu fico brisando nisso às vezes, que eu acho isso muito massa. E hoje eu encontro momentos de dificuldades e eu fico pensando, calma, só tô olhando para uma foto. No filme todo, esse negócio que vai dar certo, entendeu? Exato. Porque, enfim, o que foram os meus últimos 10 anos? Foram exatamente isso. A não ser que a gente, enfim, que a lógica da vida mudou, o caminho vai ser o mesmo. E assim, isso tudo, no final das contas, é um reflexo de que na arena tudo acontece. Então, se você não tivesse testado, não tivesse metido a cara, acreditado em algo completamente diferente, nada disso estaria acontecendo hoje. Então, eu vejo que o presente, ele é reflexo de a gente já ter escolhido estar na arena lá atrás e meter a cara e aprender, porque quebra, vai, começa de novo, volta, enfim. Cansa, gasta energia, mas sempre você volta com aprendizado, né? Você falou, nossa, eu fui pra lá, beleza, eu quebrei, mas, poxa, eu voltei com aprendizado e hoje eu aplico aqui. Exato. Então, nada é em vão, né? Inclusive, quando eu coloquei vida e venda no podcast, foi muito porque eu acredito que não existe vida sem venda e não existe venda sem vida. Então, é uma coisa só. E é muito interessante o quanto
que não tem vida pessoal ou vida profissional. A gente tem uma vida com várias versões, né? E aí depois que você criou lá, enfim, esse jeito diferente, né? Que aí eu até quero que depois que tu explique mais sobre isso. E decidiu abrir a corte, enfim. Comenta o que foi acontecendo depois disso, assim, né? Porque daí depois você expandiu, aí agora vocês estão vindo para São Paulo, inclusive. Depois a gente vai falar mais desse lançamento aí, que vocês devem estar tudo doido. E eu quero entender melhor, assim, sobre essa jornada. Porque, basicamente, você tirou um projeto do papel, acreditou nele, num cenário mega desafiador, que era quando vocês decidiram. E depois disso, o que eu sentia do lado de cá, mesmo sem estar lá com vocês, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem parte do time e sempre a gente troca ideias sobre, enfim. Eu vejo um casal obcecado pelo sonho. É isso que eu vejo. Tipo, cara, vocês são pessoas, assim, que estão... Assim, é inegociável. Tipo, isso aqui tem que acontecer, sabe? Falei numa mesa de reunião ontem, não inclusive. Não tem opção de não dar, entendeu? Falei, eu vou chegar de qualquer jeito. É isso aí. Olha, em 2015, quando eu tomei essa decisão de fazer as coisas do jeito que dentro de mim tinha algo falando que era pra fazer, eu comecei a registrar isso, eu comecei a escrever isso. Eu tenho esse documento impresso. Que massa. Eu comecei a escrever, tem que ser assim, um local de atendimento exclusivo tem que ser assim, o cheiro tem que ser assado, as luzes tem que ser assim. E eu comecei a escrever, eu não tinha um puto pra realizar aquilo. Só tinha um sonho. Só tinha um papel, uma caneta e um sonho. E uma opinião muito forte que tinha que ser daquela forma, né? E aí? Prova pra mim. Então eu fui desenvolvendo aquilo e eu cheguei ali num acumulado de 100 e poucos páginas de achismo, puro achismo. Em 2018, eu peguei e levei esse estudo pro meu professor de microeconomia dar uma olhada e eu falei, olha, eu acho que uma operação de barbearia tinha que rodar dessa forma. E a pergunta que ele me fez foi o seguinte, se você rodar uma operação dessa forma, você perde muito em produtividade. Logo, o ajuste de preço, né? Eu sou formado em economia, eu me formei em economia. Então, o assunto sustentabilidade dentro da microeconomia é uma coisa muito... Porque é o que mantém as empresas vivas e o que gera macroeconomia, enfim, né? A microeconomia para quem está assistindo aí para entender, a microeconomia estuda mais a parte empresarial. Macroeconomia estuda mais mercado e conjuntura, né? Então, comentando com ele sobre tudo isso, ele falou, olha, você só precisa entender onde que está o equilíbrio aqui. Porque se você quer montar uma operação de forma tão exclusiva, você vai perder produtividade. O preço, o ajuste de preço vai ser o eficiente para você pagar todas as suas contas e ter a margem de lucro. E mais, será que vale a pena com a margem de lucro que você vai ter? Será que vale a pena você fazer todo esse rolê? Porque, assim, no mundo dos negócios... ROI, né? O quanto eu invisto para o quanto eu vou ter de retorno. Então, enfim, a gente resolveu aplicar isso, estudar sobre isso. E aí, quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico, adivinha, não tinha. Não existia estudo científico no mundo que fundamentasse a minha teoria. Que ninguém tinha pensado, já tinham pensado, mas assim, ninguém tinha sido louco o suficiente para... Peitado, vou bancar essa loucura aqui. Então a monografia, em uma semana, ela se tornou uma tese de mestrado, porque aí eu ia ter que construir a bibliografia em cima daquilo, né? E aí eu ia ter que buscar bibliografia paralelas em um ramo diferente, em ramos diferentes, enfim, que já tinham sido estudados. E um dos ramos que é parecido é o hospital, uma linha de operação de hospital é parecido com o que a gente faz na corte. Então a gente foi lá, buscou a bibliografia, né, de gestão hospitalar, trouxe para a base e começou a desenvolver todo o estudo, aplicou dentro da barbearia que eu trabalhava na época. E eu consegui provar em números que a minha operação, ainda sendo mais exclusiva, com menos capacidade produtiva e nem tão caro assim, né? Nem tão mais caro assim, ela conseguia ser 20% mais lucrativa simplesmente pelo ajuste de centro de custo, né? É um assunto bem técnico. Mas foi aí que eu ouvi o estralo, porque eu falei, poxa, peraí, se eu tenho uma ideia que parece ser loucura, mas assim, é diferente de tudo, e eu acabei de comprovar a viabilidade disso dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, eu tenho os números que viabilizam isso. Eu não tô tão doido assim, né? Então eu consigo fazer o quê? Vender isso. E aí começou a saga. E aí eu fui atrás de investidor. Enfim, arrumar investidor não foi difícil, mas assinar um contrato justo foi. Porque as pessoas, elas acham que num negócio a coisa mais importante é o dinheiro, mas não é. O dinheiro, ele é necessário só no início. Depois, o que mais importa é a habilidade de quem está fazendo o trabalho, a mão de obra, o serviço.
Então a gente passou muito tempo assim, né, procurando um investidor. E quando a gente achou, a negociação não era boa, o cara, né, enfim, teve alguns assim que queriam a minha alma em troca do dinheiro. E eu não tava disposto a vender. E aí a gente resolveu fazer sozinho o negócio, né? Não vou vender pra ninguém, eu vou peitar sozinho. Eu fui lá, aluguei uma sala no 3º andar de um prédio. Porque eu também, isso aqui foi loucura, porque eu fiz a planilha de viabilidade, os números aceitaram um 3º andar sem fachada, sem nada, baseado no que eu entendia de tráfego pago pra época, que também não era muito. Sim. Né? E aí eu achei um gerente louco que me emprestava 50 mil reais. Eu vendi meu carro, eu peguei 50 mil emprestado com a minha mãe de avalista, eu tinha mais um dinheirinho guardado, que eu tinha gastado metade já na pandemia para conseguir, né, me bancar, isso aí no final de 2020. E eu tinha uma vontade de trabalhar que ninguém ia me parar. E a gente foi pro 3º andar de um prédio, faltou dinheiro na obra, eu dei mais 24 folhas de cheques, assim, ad infinito, seja o que Deus quiser. A escolha dos fornecedores foi muito estratégica, por quê? Porque eu fui lá atrás dos fornecedores que eram meus clientes na época. Porque se eles não viessem cortar cabelo, eles também não podiam reclamar de que eu não cobri um cheque, entendeu? Então, assim... E aí, uma das escolhas mais difíceis pra mim, porque eu não sabia quando ia acabar aquilo, foi a gente abrir mão de morar onde eu morava antes, em Capoeiras, ali onde tu me deu carona no ponto de ônibus, né? E morar no centro de Florianópolis, numa região nobre, com uma vista linda, mas no morro e praticamente num cortiço. Num apartamento que barata andava em cima da gente enquanto a gente dormia. E ninguém sabia de nada, né? Enfim, a gente tava bancando tudo que tinha pra bancar, assim. Por que isso, Caio? Por que você escolheu isso? Porque eu tinha muito medo daquilo dar errado e eu ia ter criado uma dívida pra eu pagar pro resto da minha vida. Eu ia ter que trocar de profissão e saber, me Deus, se ia conseguir pagar. Sim. Então, o que eu fiz? Eu achatei a minha qualidade de vida e meu custo de vida na pessoa física e falei, tudo que eu ganhar de dinheiro vai ser pra sustentar a empresa. Enfim, e graças a Deus deu tudo certo. Não preciso mais estar lá. Perfeito. É isso que você comenta. A gente... É muito doido, assim, né? O quanto durante a jornada a gente precisa fazer escolhas. E a cada escolha que você faz, você tá abrindo... Você tá renunciando a alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, tá, beleza, eu escolhi bancar isso aqui sozinho. Porque, como você falou, existem coisas que são inegociáveis. Então, eu não vou vender minha alma por causa do dinheiro. O dinheiro eu sei que é uma consequência. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Vai acontecer. Agora, a ideia e tudo que pode se tornar isso aqui, para ter uma sociedade, ter um investidor, enfim, precisa ser algo justo. Então, você falou, não vou peitar sozinho. Mas quando você escolhe isso, você foi ao longo do caminho percebendo, porque talvez na hora que você escolheu, você não tinha clareza do quanto dolorido ia ser. Você tinha uma noção, talvez, mas aí vivendo o processo, caraca, faltou dinheiro. Caraca, vou ter que me mudar. Puta que... Meu Deus! Mas ao mesmo tempo, assim, eu fiz essa escolha. Então eu vou fazer quantas renúncias forem necessárias para eu fazer isso aqui acontecer, né? Fazer tudo muito consciente, né? Lembro-me quando eu cheguei na primeira vez no apartamento, que a gente se mudou, eu bati uma foto, mandei para um amigo meu e falei, cara, tô feliz e tô triste. Tô feliz porque eu consegui fazer o que eu queria no meu negócio. Tô triste porque eu tô tendo que morar aqui. E, enfim, e dá a impressão que eu tô dando ré na minha vida, porque eu tô com o meu próprio negócio, mas numa condição inferior à que eu tava quando eu não tinha, né? E aí, o que é melhor? Aí eu lembro que meu amigo falou assim, cara, bota 2 anos pra você sair daí e mete o louco. Faz tudo que der e mais um pouco. Isso. Porque daí você acalma essa sensação de frustração, de até mesmo de, poxa, eu tô retrocedendo, né? Foi difícil. Poxa, eu tô abrindo mão de tudo que eu achei que eu tinha, ou do que eu tinha conquistado. Poxa, mas você percebe como nesse período todo as coisas mudaram de dentro pra fora? Porque assim, lá em 2015 eu saía do ramo por causa do ego. Né? Muito, muito salto alto, né? 5 anos depois eu estava ciente do que eu estava fazendo, esmagando o meu ego, apostando num negócio. Então, assim, não é o mesmo cara de 2015, percebe? Com certeza. Eu acho que essa é a maior riqueza eu digo do empreendedorismo, porque é a jornada que a gente escolheu trilhar, né? Mas é como se forjasse a evolução pessoal, assim, né? Tipo, por isso aqui você faz. Talvez por outras razões você não faria. Eu ia continuar no ego lá, inflado, pavãozinho. E aí,
como tem uma missão que te toca ainda mais, ela ensina outras coisas pra gente que não tem dinheiro que pague isso. Porque por conta dessa lição, dessa transformação de dentro pra fora, quantas pessoas que convivem e que são beneficiadas com a nova versão do Caia. Sim. Sobre... Isso não tem... Falei semana passada com o meu gerente de Florianópolis, nós estávamos conversando, né? Enfim, depois de 2 anos e meio parado, eu fui lá e pro casamento dele, eu cortei o cabelo dele, fiz a barba dele. 2 anos e meio parado. E aí tive a sorte de ter o meu pai nesse episódio aí ainda. Né? O meu pai não conhecia a corte até então, né? Ele nunca tinha ido em nenhuma unidade, né? Enfim. Pra quem não conhece a história, a profissão veio dele, da minha mãe, né? Eu aprendi com eles, enfim. E aí, depois, conversando com ele, ele falou, cara, agora eu entendo porque os clientes, eles iam ir atrás de ti, né? O quanto você se entrega na hora que você tá fazendo o operacional, né? Faz muito tempo que eu não faço. E aí, eu falei pra ele assim, olha, isso aqui é uma coisa que, se eu precisar voltar um dia a fazer, eu faço com o maior prazer, assim, entendeu? Feliz. Felizaço. Eu aprendi que dar ré não é andar pra trás. Não. Tu faz... E assim, a vida é uma jornada. A gente antes estava falando aqui sobre sucessão patrimonial, seguro de vida, enfim, o quanto a gente, às vezes, não, por uma questão cultural, não pensa nas certezas que a gente tem quando a gente está aqui, né? Que a gente vai morrer, que a gente paga imposto e que as coisas mudam. Né? Não existe, assim, não, mas agora não vai mais mudar. Querido, daqui a pouco tá tudo mudando de novo e você vai ter que se reajustar. Meu Deus, agora mesmo com toda essa questão de tecnologia, com isso aqui, né, que tá o tempo inteiro com a gente, é numa velocidade que a gente tem dificuldade de acompanhar, né? Exato. E acredito que os profissionais que lideram ou que vão se destacar ou que já se destacam hoje é quem tem capacidade de ajustar rápido. De forma rápida. Não se apega naquele processo que dava certo há 50 anos. Tá, beleza, passou? Foca na solução. O próximo, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? E aí, beleza, você comentou a respeito de ter feito essa escolha, precisou fazer algumas renúncias ao longo desse processo. E aí, depois de um tempo, surge, que eu vi em rede social, enfim, a presença do Wendel como um dos sócios, ou sócio, enfim. E aí, depois a expansão para Balneário e agora a expansão para São Paulo. Como que foi tudo isso, assim? Porque eu acredito, sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo o roteiro? Falei, cara, deve ter sido uma venda interessante, né? Eu queria estar lá pra ver. Como que foi vender essa ideia, sabe? Porque, obviamente, né? Beleza, a pessoa tem recurso, mas é extremamente crítico, vai trazer um monte de questões e é negociador, enfim. Eu queria muito ser uma mosquinha pra dar lá vendo essa negociação. Desumano. Assim, como é que foi? Nesse momento, nós já tínhamos faturado o nosso primeiro R$1 milhão. Sozinhos, pela decisão lá de... Então, a corte já tinha chego no primeiro 1 milhão dela de faturamento. Tá, e quanto tempo vocês ficaram nessa jornada solo? 1 ano e meio? 1 ano e meio, né? Acho que foi 1 ano e meio. Porque a negociação lá não foi de um dia pra noite. As pessoas só vêm depois que a gente assina o contrato. Mas ela tá rolando por trás há muito tempo. Imagina. Só pra entender, né? Quando eu conheci o Wendel, ele era pobre. Então, quando ele bateu o primeiro 1 milhão de faturamento líquido na conta, ele bateu o primeiro 1 milhão dele no lançamento do Método Cronos em 2018, ele mostrou pra mim na conta corrente, cara, bati meu primeiro 1 milhão. Olha que loucura, né? Daí foi, sim... E como é que tu conheceu ele? Foi no Protagon ou já era antes ainda? Não, eu conheci ele num concurso de barba na Pedra Branca. Olha! Quando ele tinha se mudado pra lá e a Karina tinha ido morar com ele. Eu lembro fazia, sei lá, uns 60 dias. E o Alberto Solon, que era um amigo em comum, né? Falou de mim pra ele, e aí, como ele morava na Pedra Branca e o evento era na Pedra Branca, o Alberto ligou pra ele foi lá. Então a gente acabou ficando amigo meio que ali, depois ele se tornou meu cliente e tal, né? Mas como todo relacionamento dentro da barbearia, começou como ele sendo meu cliente, eu dando o meu melhor, servindo o meu melhor pra ele. Logo depois começou a se desenvolver um relacionamento mais de amizade. Eu me tornei aluno dele primeiro, né? E aí me tornando aluno dele e aplicando o que ele ensinava, que é um outro capítulo dessa história, ele começou a ver que eu tinha os mesmos valores que ele. Então, ele me acompanhou, por exemplo. Eu pesava 103 quilos, você lembra disso? Lembro. Depois eu cheguei, em 1 ano, perder 33 quilos, defini meu abdômen, enfim, me divorciei de um casamento que não tinha sucesso, e ele acompanhou todo esse processo, né?
à medida que ele também estava tendo o processo de sucesso profissional dele, né? Também estava tendo o processo de sucesso na vida conjugal dele. Então, enfim, ele estava alguns anos na minha frente e ele estava vendo a metamorfose acontecendo comigo. Então, isso acabou mostrando que nós tínhamos os caminhos parecidos, né? E a gente começou a desenvolver um relacionamento de amizade ali. E aí, em 2019, ele foi embora para o Rio de Janeiro. Enfim, foi embora e a gente continuou mantendo contato pelo WhatsApp. Ele sempre falava, cara, tu tem que montar o teu negócio, tu tem que se testar, tu tem que se testar. E a gente fez isso. Passou 1 ano e meio, a gente trocando ideia. Aí ele ficou sabendo que eu montei, a gente fez uma live junto, ele me fez mostrar todo o salão por live para ele. E uma bela quinta-feira, isso assim, a gente já tinha batido o nosso primeiro 1 milhão de faturamento na corte, eu já tinha saído daquela casa, já estava num apartamento muito melhor, né? A gente já estava começando a estabilizar, né? Ele mandou 8 horas da manhã de uma quinta-feira para mim, cara, vamos abrir uma rede de barbearias. Falei, cara, o que tu quer com barbearia? Tu tá querendo pegar... beber água de um copo de água, tu bebe água de balde aí, cara, tá entendendo? Ele falou, não, tô falando sério, vamos abrir uma rede de barbearias. Falei, tá, e como é que esse rolê? Ele falou, monta a viabilidade e manda pra mim. Graças a Deus, fiz faculdade de economia e eu não sabia que eu não, né, pra que eu ia usar aquilo. Serviu pra minha tese de mestrado, serviu pra montar uma viabilidade bem montada, que foi avaliada por diretores financeiros, né? Que massa. Eu montei essa viabilidade e mandei. E esse processo de negociação, Helena, ele durou de agosto de 2022 a julho de 2003. Ah, imagina. Então, foi negociação. E é uma coisa que chega uma hora que, primeiro, é entre amigos. 2 amigos sonhando junto. E a hora que começa a decidir sobre quem é quem na estrutura societária, aí entra advogados e essa amizade, ela se afasta, né? Um negócio desse tamanho, você tem muitos intermediadores. Daí já não é mais os 2 amigos discutindo. Porque se os 2 amigos forem discutindo, eles vão bater um na costa do outro e falar, velho, vambora. Né? Mas é um pensamento de longo prazo, né? E é um casamento. E é de difícil dissolução. Então, é um negócio que tem que ser muito fundamentado, né? Então, houve todo um processo contratual balizado em parâmetros de valores de tomada de decisão, né? O que é aceito, o que não é aceito, das 2 partes. Baseado nisso, foi criado todo o que a gente chama de memorando, né? Foi feito um memorando de investimento ali, né? Um memorando societário. Esse memorando virou um acordo de cotistas e esse acordo de cotistas virou, então, o contrato social, né? Só que esse processo todo, chega a hora, assim, que você vai começar... Você discute coisas pontuais e principalmente financeiras e jurídicas, não mais com o teu amigo, porque o teu amigo tá lá do outro lado, sendo intermediado e representado atrás de um diretor financeiro, atrás de 2, 3 advogados, e você tá atrás do teu advogado aqui também, né? Então, assim, as partes começam a puxa pra lá, estica pra cá. Vai ficando e tenso essa brincadeirinha aí, né? Eu sou um cara extremamente ansioso pra botar as coisas pra rodar. Pra executar. Eu engordei uns 6 quilos nessa brincadeira aí. Porque eu queria ter o controle sobre algo que não dependia só de mim, né? Enfim, mas deu tudo certo. Sei dizer que foi quase 1 ano até a gente começar a desenhar o processo e assinar de fato. Então, a gente assinou ali por volta de julho de 2023, mas já estava rolando 1 ano já essa conversa. E eu já tocava para o meu lado, contando com aquilo. Então, a corte, ela começou a tomar uma proporção grande já no segundo semestre de 2022, com a possibilidade do negócio. Porque, assim, vai parecer arrogância isso, mas não é. Mas você não pode entrar no negócio para fazer mais ou menos. Tu tem que entrar com os 2 pés. Então, na iminência de dar certo, já, para mim, na minha cabeça, já tinha dado certo. Né? Obviamente que tu tem que tratar isso de forma estratégica para que isso não pareça o lado mais fraco da negociação. Sim. Né? Você não se coloca em situações que você é obrigado a aceitar. E assim foi. Em 2023 a gente assinou e uns 3 meses depois nós já tínhamos feito todo o rebrand da marca, todo o rebrand da primeira loja, né? E o negócio só decolou, graças a Deus. Que bacana viver todo esse processo. Um aprendizado. Assinar um contrato grande não é algo gostoso de se fazer. Não. No fundo, você sabe, cara, isso aqui vai ser alucinante.
Mas o processo desgastante. de desenvolvimento daquilo ali é extremamente desgastante. Gasta muita energia, e estresse, e ajuste, e vai e volta, e vai e volta. E existe um negócio emocional entre dois amigos por trás. Porque, assim, pro meu lado, assim, como é que eu vou falar não sobre isso aqui pro meu amigo? Só que não é pro meu amigo. É pro meu sócio, pro meu negócio, ou pro advogado da outra parte, entendeu? Enfim, então, na última reunião, a parte mais legal, eu tinha alguns medos, né? E aí a gente foi para uma reunião e essa reunião ela foi tratada em cima dos meus medos. Tá, Caio, o que você não aceita, o que você não quer, como é que fica confortável para você? E aí cada um dos meus medos foi cuidadosamente cuidado e ajustado dentro do contrato para que eu me sentisse seguro. Né? Desde quanto eu ia ganhar, revisão de prolabore, tomada de decisão, né? O voto de Minerva na sociedade, essas coisas assim, foi cuidadosamente tratado para que ficasse bom para os dois lados. E então, equilibrado assim, entre as partes. Exato. E para que eu não me sentisse... lesado nessa... Não digo lesado, porque, volto a dizer, são dois amigos, eu não me sentiria lesado em sentar na mesa, mas não me sentisse... fragilizado, talvez, diante do tamanho do que a gente estava assinando ali. Exatamente. Porque... na boa, quando você senta na mesa para negociar com gente muito maior que você, a gente não precisa dizer quem é quem na mesa. Sim, as pessoas sabem. Sim. Você senta na mesa, de um lado tem 2 advogados, um diretor financeiro, do meu lado tem eu e meu advogado. E uma vontade de vencer e de trabalhar que talvez seja maior que todo o resto. Tá entendendo? Então, isso... causa uma situação, para quem é menor, uma situação tensa. E sabe o que eu percebo, até acompanhando negociações aí ao longo desses anos, que às vezes nem existe isso. Exato. É só da nossa cabeça quando a gente está do lado possivelmente fragilizado. Exato. Porque às vezes o outro lado nem enxerga a gente assim. Exatamente. Sabe? Aliás, tanto não enxerga que nós assinamos um contrato. Entende o que eu quero te dizer? Um contrato milionário, enfim, que mudou a minha vida e a vida de outras pessoas que vêm junto. Então, assim, tem muito a ver com as nossas crenças, né? Com certeza. E o quanto esse processo todo que você está comentando aqui, ele também faz parte de um desenvolvimento pessoal, de romper algumas barreiras de permissão, né? Porque é muito louco, assim, quando a gente para pensar nisso, porque é como se só porque eu estou diante de uma situação dessa, onde eu, em algum lugar, acredito que eu sou mais frágil, e aqui é esse exemplo, mas existem vários outros, né? Que você deve ter várias histórias para contar. O quanto energeticamente a gente já vai com essa postura. Exatamente. E aí tu já vai acreditando que alguém quer te ferrar, que tu não pode confiar. Mas isso é com base lá atrás no que foi instaurado no nosso sistema de crenças, né? E aí quando você, de uma maneira muito sábia, quem conduziu isso, vai pontuando, tá? Então me diz, quais são as suas dores, né? E vai pontuando, e vai colocando isso de um jeito que fique confortável, pronto, resolvido. Acabou. Seguiu. Legal. E aí, depois disso, então, seguiu o processo de expansão, que vocês só começaram, né? Eu tenho certeza que é um processo que vai algum bom tempo ainda. É bem agressivo, a gente está num momento muito específico, estratégico do negócio, olhando para o mercado como um todo, porque, enfim, o mercado do Brasil, né, político e econômico brasileiro, hoje ele tá um mercado melindroso, assim. Não é um mercado que você pode estar assumindo muito risco, entende? Mas quando você tem uma expansão muito agressiva, não tem como você não assumir risco. Então você tem que dosar isso e sempre carregando a sustentabilidade junto, assim, sabe? É um desafio. Porque à medida que... Porque, assim, expandir... Só o processo de expansão em si já é assim, exige demais de todo mundo que está envolvido, né? Muito. De quem está à frente, de todo o time de retaguarda. Mas, além disso, quando você está expandindo, você tem que manter todo o resto, as outras unidades, enfim, com saúde, para que ela possa sustentar também esse processo de expansão. Exato, exatamente. Eu preciso caminhar com retenção. As pessoas pensam que assim, beleza, fulano entrou no negócio, injetou um valor milionário no negócio, agora é só... Não é bem assim, meu amigo. Cada loja que você abre
ela tem que ser lucrativa. Ela tem que ser lucrativa. Esse negócio ele tem que gerar lucro. Ele não pode ser, eu pego, sei lá, 10, 15 milhões aqui, eu saio abrindo loja e seja o que Deus quiser. Não funciona assim. Cada uma loja aqui, cada porta que você abre, ela tem que ser autossustentável e fazer mais uma porta. Então ela tem que ser ter um efeito multiplicativo, né? Porque aí ela vai se sustentando a operação como um todo e vai abrindo mercado para as outras, né? Viabilidade para as outras. Exatamente. Legal. Ai, eu adoro, eu ficaria aqui a tarde inteira. Agora, eu quero que vocês comentem, assim, quem que é o Caio, além desse processo todo, né? E quem que é a Fran também, porque eu sei que ela tem um papel bem importante. Então, eu queria saber, assim, nessa parceria, quem que é o Caio, quem que é a Fran dentro da operação? Para além de cargos, eu digo em relação à sustentação do negócio, ao dia a dia, tipo, quero entender melhor, assim, como que é essa dança de vocês. Minha parte fica mais essa questão mais estratégica de mercado, né? Visão de futuro e os ajustes mais macros para que a gente chegue onde a gente está. Então, geralmente, eu estou mais focado em fazer grandes parcerias e na saúde financeira do negócio como um todo, assim, olhando resultado. Então, em tese, eu sou o abutre dos números, né? Eu quero um número, resultado, indicador na ponta e fico mexendo nos gerentes lá para eles conseguir, né, tirar resultado. Então, eu acho que eu sou a parte mais racional e estratégica. E, na minha visão, a Fran é a parte mais humana do negócio. A Fran, hoje, ela não deixa morrer aquele cuidado que a gente tinha lá no início, sabe? De ter o melhor café para o cliente, da loja tá sempre impecável, da planta no canto da loja tá impecável com as flores, sem tá morta. Isso tudo, eu não tenho, assim, o tato e nem tempo para isso. A Fran, ela cuida mais dessa parte, além de ela fazer o financeiro todo da empresa. Financeiro todo não, ela dá ok pra pagar boleto ou não. Se não dá ok, ela não paga. É isso? Eu vejo bem complementar, assim, o perfil de vocês. Bem complementar. Sou colérico, ela é fleumática. É um jogo interessante. Sou ansioso, estressado, ela é calma, tranquila. Por isso que dá boa, né? Senão explodia. Mas ela é fleumática e sanguínea. Ela também explode. Claro, lógico, ela se posiciona. Tá certo, Fran? Quem não explodiria do Ele é quase nada acelerado. Tem que ter essa paciência, né? Isso aí. É um dom de Deus, inclusive. Eu peço todos os dias. Porque, olha, eu brinco assim, ó, cara, conviver comigo ou amo ou odeia. Porque assim, ó, não tem meio termo, entendeu? É, isso aí. Mas vamos lá, agora eu quero a tua visão do Caio e da Fran no negócio. Na minha visão, o Caio, ele é aquele que cobra nos detalhes todo o processo da corte para ter Ele tem a visão de futuro. Ele pensa como vai estar a empresa daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Então, até quando eu conheci o Caio, quando ele falava assim, eu vou ter uma barbearia que vai ter isso, 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 e eu vou cobrar tanto. Eu falava, nem eu acreditava tanto no sonho quanto ele. E aí, depois que a gente começou, mesmo com pouco dinheiro, a gente começou a implementar e sempre que ele falava que ia ter uma coisa nova, eu falava, não é possível que o cliente vai querer pagar tudo isso por um corte de cabelo aqui em Florianópolis. Então, o Caio, ele tem essa visão que outras pessoas, outros empresários, eu tenho certeza que não tem tão ampla quanto a dele. Uma visão de futuro muito estabilizada. E tudo com muito pé no chão. Não é aquela visão iludida, né? É tipo com um plano de que isso aqui vai dar certo. É muito bem estratégico, né? E o seu papel? Ele é o chato da empresa, ele pega no pé de todo mundo. É isso aí, alguém tem que fazer esse papel, né? É ele que manda os áudios. Eu sou essa pessoa. De 5 minutos. Eu tinha que ter ido, Caio. Eu sou essa pessoa. É ele que deixa os gerentes apavorados quando chega um áudio lá no grupo dos líderes. A minha visão sobre mim desde o início, assim, ter o cuidado e a preocupação com o cliente, de todo o processo do cliente na empresa. Então, antes dele ter o primeiro contato, a primeira vez que ele chegou ali pelo WhatsApp, ele já ser bem atendido, até ele chegar na loja, ele ter aquela sensação de que, nossa, tá todo mundo aqui só por mim, me esperando, eu sou o único. Ter a preocupação como o Caio falou, do café especial para ele, então, do cheirinho na loja para ele, de ter uma boa experiência ali, para ele comprar algum produto que realmente faça sentido para ele, sem ele sentir que aquilo está sendo empurrado, né? Então,
tem que fazer sentido e o cliente tem que sair dali com aquela sensação de, nossa, quero que todos os meus amigos venham aqui. E é o que acontece assim desde o início da corte. Então, boa parte dos nossos clientes hoje, principalmente em Florianópolis, que é a loja mais antiga, são clientes de indicação de outros clientes. Então, um bom atendimento, uma boa fidelização acaba trazendo muitas outras indicações para a empresa e isso acaba fazendo a máquina rodar. Nossa, perfeito. Inclusive, eu quero, em algum momento, visitar uma das lojas para a gente fazer, porque a minha área é a área de vendas e encantamento de clientes, né? Então, eu já vejo que vocês aplicam várias coisas e eu acho isso muito massa, assim, desde o som ambiente, o marketing olfativo lá do cheirinho que você falou, de causar esse efeito uau, né? Do cara falar, caraca, tá um time inteiro aqui e eu não sou mais um na agenda, né? E... A gente pensou uma época quando a gente começou a escolher os detalhes da corte, assim, como que vai ser o cheiro, qual que vai ser o café, qual que vai ser o que o cliente vai colocar na boca para lembrar alguma coisa que seja uma lembrança boa para ele. Então, até disso, a gente foi lá e escolheu uma balinha de café de acordo com a faixa etária dos nossos... A gente escolheu balinha de canela. De canela. De acordo com a faixa etária dos nossos clientes, a gente sabe que aquele cliente, mais ou menos na faixa etária de 30, 45 anos, quando ele era criança, o que estava no auge naquela época era uma balinha de canela. Então, quando ele vai lá na corte, ele toma um cafezinho e come aquela balinha de canela, ele fala, nossa... Me lembrei de uma coisa boa da minha infância, que sabe? Massa. Então, a gente até pensou já em trocar aquela balinha, colocar uma coisa mais sofisticada, né? Mas não, é aquilo que remete o cliente a uma coisa boa. Então, a gente quer que tudo na corte lembre ele que é bom estar lá dentro. E aí, ele vai em outro lugar, não existe mais essa bala. Porque as pessoas não dão mais valor para ela, porque ela é muito antiga. Entende o que eu quero dizer? Só que lá na corte ele tem acesso a essa lembrança afetiva dele. E aí, como justamente por ela não estar em todos os lugares, quando ele encontra de quem que ele vai lembrar, né? Muito legal. Adorei. E agora, adorei mesmo, assim, ó. Eu já quero ir lá fazer um vídeo lá explicando sobre tudo isso, porque isso é uma das coisas que tá na minha lista de fazer, de ir em algumas empresas que eu admiro, que eu vejo que tem isso na cultura, prática, né? E fazer um estudo de caso mesmo, assim, sabe? Gravando vídeo, explicando e depois ter esse feedback dos clientes, porque o que eu vejo? Tem muitas empresas, a maioria não aplica isso, né? Isso a gente já sabe, tem números e pesquisas. A maioria das empresas, elas são focadas no que é consequência, elas são focadas no dinheiro. Cara, ninguém vai... A venda, ela tem que ser a consequência de uma boa experiência. O resultado financeiro é consequência. Se você está desesperado atrás do dinheiro, as pessoas vão perceber, elas não vão comprar. Simples assim. Porque você está vibrando, de certa forma, na falta. Exato. Né? E eu sempre comento, assim, o cliente que ele decide fechar contigo pelo preço, cara, em algum momento vai achar outro que faz por mais ou por menos, e ele vai decidir. Então, não é o cliente que eu quero no meu negócio. Eu quero o cliente que veja valor naquilo que a gente entrega, que sabe que a gente é único naquilo que a gente faz. Nós temos uma campanha lá na corte que é o seguinte, nós não damos desconto. Só que os caras não saírem extremamente satisfeitos com o que a gente fez lá dentro, eu não quero que ele pague também. Entendeu? Eu não vou brigar por preço com ele. Sim. O cliente tiveram alguns clientes que uma época chegaram, quanto que vocês conseguem fazer para eu ir aí? A gente fala, a gente vai te cobrar o preço cheio. A gente não dá desconto, a gente te cobra o preço cheio. Se você não gostar de alguma coisa durante o teu atendimento ou do teu corte de cabelo, tua comanda fica zerada, você não paga nada. Acabou. É isso, você garante... Porque se ele não gostar, eu fiz meu trabalho errado. Entendeu? Exato. Aí eu tenho que ajustar minha operação. Obviamente que isso não é não é a casa da avó Joana, né? Senão um monte de gente vai lá e vai, eu não gostei, né? Enfim, a gente tem formas de... mas isso fica muito evidente no nosso processo de pós-venda. Tem uma coisa que eu olho na empresa, assim, em termos de número, que eu fico louco, é quando dá pós-venda. O que é o pós-venda? O cara vai lá, no dia seguinte a gente questiona como é que foi a tua experiência, como é que tá sendo arrumar teu cabelo, tua barba, né, no dia seguinte. Tu tá conseguindo arrumar como o profissional te ensinou? Ah, não tô conseguindo. Daí a gente vai lá, olha lá, tá, mas tu tá usando os mesmos produtos? Não tô usando. Então vem aqui que a gente vai te ajudar a... Te ensina, enfim. Tá entendendo? Enfim. Mas quando tem um pós-venda e o cara, a resposta do cara é algo que mostra uma falha na minha operação, é como se estivesse enfiando uma faca no meu peito. É o que eu mais bato lá. Então, a gente vai atrás e dá de crédito pro cliente, o cliente vai usar de novo quantas vezes for necessário, até ele falar, agora sim, agora faz sentido. E isso, eu vejo que além de uma mentalidade, é um valor,
né? Com Excelência. certeza, com certeza. E não é um valor embasado em, nós somos excelentes. Não, a gente aplica isso aqui e faz pesquisa, isso está no processo para, de fato, validar que é o que a gente entrega. E aí você peita isso de um jeito que, se não está acontecendo, você fala, não, então vem aqui que eu vou ajustar. Isso é bancar um valor, na minha visão, sabe? Não é só ir dizendo que a gente é a gente mostrar que a gente é, né? É isso. E agora, entrando um pouco num aspecto de pessoas e cultura, né? Compartilhe, assim, um pouco com a gente em relação a uma cultura forte de vocês, ou ritos que vocês tenham, né? Eu já vi alguma coisa em rede social, mas eu gostaria que você comentasse mais em relação à gestão, ao time, os valores inegociáveis, né? Quando você vai escolher alguém. Eu já vi você falando sobre isso também. A gente fez agora um processo de cultura bem forte. A gente parou 3 dias e olhou a empresa 360, assim. E a gente resolveu mudar, ajustar um pouquinho a missão. A missão ela estava muito aberta. A gente ajustou a visão para algo palpável, porque a visão era ser líder de mercado, era algo muito aberto. Agora a gente sabe até que ano vai isso acontecer, mais quantas específico. lojas e qual vai ser o valor de valuation da empresa. Então esse virou, vamos dizer assim, a visão. Né? E a gente pegou os valores e ajustou para aquilo que a gente viveu nos últimos 3 anos, que a gente sentiu que fez sentido. Né? Então existe um valor assim, que eu carrego pessoalmente, eu levo para dentro da empresa, que é a lealdade. Essa é para mim, é o valor na minha vida que eu mais levo. Porque é o seguinte, se eu me comprometi a fazer um negócio honesto com você, eu tenho que ser leal àquilo. Só que isso se estende para outras esferas da vida. Né? Se estende para a nossa relação comercial, se estende para mim com o cliente enquanto entrega. Eu forçar o cara a vir até ele se sentir satisfeito, sem eu me preocupar com o dinheiro dele, é a minha lealdade com relação à minha entrega para ele. Né? Então, acho que de todos os valores, o que a gente mais bate lá é lealdade. Né? E isso, como é que a gente alimenta no dia a dia? Com muita transparência. Então, por exemplo, quando a gente recebe um pós-venda negativo, esse pós-venda negativo, ele é tratado em toda segunda-feira, das 8h30 às 10 horas da manhã. Com a turma inteira, com a equipe da loja inteira. Então, a loja inteira fica sabendo sobre aquele pós-venda negativo, o que aconteceu, por que aconteceu, aonde foi a falha do processo, para que ninguém mais erre daquela forma. E aí, o gerente da unidade também vai trabalhar diretamente com essa pessoa para que aquilo não aconteça. Então, eu pego a frente da equipe inteira para garantir que isso não se repita, não crie asas, e pego a pessoa e ajusto a pessoa também. Então, na segunda-feira, a gente ajusta isso e é reunião de cultura e técnica. Toda segunda-feira, das 8 às 10h30 da manhã, nas 2 lojas, agora na 3ª loja em São Paulo. Com equipes grandes, né? Imagina que para quem toca essa reunião é bem desgastante. Porque, enfim, existe muita coisa boa, mas existe muita coisa ruim. E quando você vai falar de algo, de um feedback ruim de um cliente, não é gostosinho de ouvir, não é gostoso. Né? Aí você tem que lidar com a maturidade emocional das pessoas, Exato. O quanto que ela tá aberta para aceitar aquilo. O ego, né? Então, e na sexta-feira à noite, a gente mostra alguns resultados da semana, número aberto, todo mundo vê, e trabalha como a gente pode melhorar aquilo ali. E se houve alguma rusga no meio da semana interpessoal na equipe, a gente já mata ali com todo mundo aberto. Por que a gente consegue fazer isso de forma sustentável e saudável? Porque todo mundo é PJ lá, né? Então a gente está dentro da lei do salão parceiro, é um modelo de negócio que permite, né, essa pejotização dos profissionais. Existe uma lei que fundamenta isso e que a gente é extremamente certo do ponto de vista jurídico, até porque envolve os nomes que envolve, né? Então, segunda-feira e sexta-feira a gente alimenta a cultura. Segunda-feira e sexta-feira. Como é que a gente abre uma reunião? Pai Nosso. Como é que a gente fecha uma reunião? Grito de guerra. E o grito de guerra, dentro do grito de guerra, a gente enaltece a missão. Legal. Né? Então, 2 vezes por semana, alinhamento. E one-on-one. Os gerentes fazem one-on-one com os profissionais e eu faço one-on-one com os gerentes semanalmente. Então, o mesmo processo que acontece na operação, na execução, também acontece do estratégico para o tático. Legal. E como, em relação, imagino que seja bem desafiador, mas legal saber que já tem esses ritos, né? Ali nas segundas-feiras. Existem alguns mantras também. Tipo assim... Compartilhe com a gente. O problema aqui tem que nascer morto. O problema nasceu, tem que nascer morto. Ou seja, foco na solução total. Qual o outro mantra que eu vivo falando?
me traz soluções, né? Não me fale de problemas, me traz soluções. Quando tiver um problema, já traz com 2 ou 3 soluções. Exato. Assim, vai me trazer um problema, já me traz 2 alternativas de solução. Sim, e aí a gente vai escolher qual você vai seguir só. Otimiza o teu tempo e treina o time a pensar, né? Exatamente. Porque isso é algo que eu falo bastante lá também, assim, não é... Porque daí eles falam assim, às vezes, né? Não, mas é que eu tô trazendo pra você, a pessoa nova, né? Mas é que eu tô trazendo pra você porque você sempre tem uma solução. Eu falei, mas esse é meu papel, eu quero que você também sempre tenha a solução. Que eu sempre tenho, porque eu tô há anos fazendo isso, mas... Exato. Qual que é a minha ideia? No final das contas, eu quero que tu sente na minha cadeira. É lógico. Senão eu nunca vou sair daqui. É lógico. Né? Então, é treinar a solução, assim, a capacidade. Eu vejo que isso é bem desafiador, mas eu sou, assim, tenho como objetivo desenvolver nas pessoas, que é capacidade de diagnóstico. Tá, beleza, surgiu o problema, e aí? Quem são os envolvidos? O que aconteceu? O que realmente aconteceu? Não é o que eu acho que aconteceu. O que realmente aconteceu? Mapeia tudo. Diante disso, com clareza do que realmente aconteceu, às vezes você vai ter que falar com mais de uma pessoa. Às vezes não, quase sempre, né? A comunicação é o desafio de todos os mundos, e esse é o meu maior desafio. Beleza. Diagnosticou quais são as pessoas envolvidas, ok. Mapeia as soluções. Às vezes você vai ter as ideias sozinha, às vezes você vai ter que discutir com o coleguinha, com o teu par. Enfim, aí leva para tomada de decisão. E isso treina as pessoas a pensarem de maneira estratégica. Não é só... Você não está aqui para apertar um botão ou para só executar. Você está aqui para pensar isso, independente de quanto tempo você vai ficar aqui. Uhum. Você está aqui hoje eu tô... Nesse universo a gente exige isso. Mas isso vai ser para sua vida. Porque imagina lá, você está lá com seu marido... Então, temos um problema, tá? E aí o que a gente vai fazer? Mas chato, né? Já agiliza. Eu pensei em fazer isso. O que você acha? Beleza, pode vai fazer. Melhorar. Eu acho que não, esse caminho é o melhor, né? Existe uma coisa que eu bato muito lá dentro também, é o seguinte, é que se tá na contramão do mercado, então é inovador. Isso é uma coisa... Porque isso é o que a gente é. Em 2020, pandemia, terceiro andar de um prédio, uma barbearia de salas separadas. Louco. Uhum. Esse cara é louco, ele vai quebrar, ele vai falir, entende? Então, assim... sempre quando eu vejo um movimento de mercado acontecendo, assim, todo mundo indo, pra lá, eu olho pro outro lado. Eu falei, tá, e o que tá ficando pra trás aqui que ninguém tá olhando? Porque na época, em 2016, eu tentava vender curso online de visagismo. Então eu lancei lá Eu lembro dessa barbeiro época. Visagista é o primeiro curso... Eu não era barbeira, mas eu participei das lives, tá? O barbeiro visagista é o primeiro curso de visagismo da Hotmart. Hoje tem outras pessoas que usam, inclusive, o mesmo nome. Eu não vou ficar brigando por isso aí. Sim. Mas, naquela época, a galera me chamava de louco. Nada a ver isso aí que esse cara tá falando, entendeu? E eu já tava olhando pro lado de cá. Então, isso é uma coisa muito viva na gente, que a gente aprendeu que onde existe o maior risco, também existe a maior recompensa. Sim. E assim, para grandes investimentos, grandes negócios, você vai ter, o nível de risco é muito maior. Nossa Senhora. É de disparar o coração. Nossa Senhora. E como um outro desafio que eu tenho aqui anotado como uma pergunta, como manter o padrão nessas diversas unidades, né? Você já falou dos ritos, já falou da gestão, dessas reuniões de acompanhamento, isso tudo ajuda a manter o padrão em todas as unidades. Mas o que vocês, antes de expandir, imagino que vocês já mapearam isso antes para daí expandir do jeito correto. Principalmente pelo teu perfil, que é um perfil mais... O que a gente fez na época, né? Quando eu montei a corte, eu já pensava que assim, cara, isso aqui vai ser grande. E eu tenho que montar para ser grande. Não existia o Wendel na jogada. Existia eu morando no cortiço, faturando um pouco por mês e acreditando num projeto que poderia mudar a minha vida e a vida de quem estivesse comigo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever esses processos. Então, eu peguei o procedimento operacional padrão da função tal, e dentro daquele procedimento operacional padrão tem várias tarefas daquela função, não tem? Então, eu comecei a criar um procedimento operacional padrão de tarefa para cada tarefa. Boa. E um fluxograma que mostrava esse processo todo acontecendo. Então, eu fui desenhando isso, eu fui desenhando. E aí, eu tentava desenhar coisas de cargos que eu nem tinha ainda. Aí, depois eu tive que refazer tudo, enfim, porque... tem uma curva de aprendizado no procedimento, né? Muitas das coisas que a gente aplicava antes, a gente melhorou muito. Teve outras coisas que a gente abriu mão e priorizou outras. Então, e a gente foi escrevendo isso. Daí chegou a hora de assinar o contrato. Em janeiro de 2023, o Wendel falou o seguinte, beleza, se tu não tiver até abril fora da operação, a gente vai desfazer toda a proposta de negociação aqui.
Delega ou delega? Porque aí eu tô vendo... Porque a grande preocupação era o quanto esse negócio ia ficar amarrado em mim, entendeu? A corte, ela tem que ter vida própria. E graças a Deus, hoje, se eu morrer, junto a Fran e os meus gerentes lá, eles tocam a operação. Vão ter mais paz, inclusive. Né? Mas, o que eu fiz? Eu falei, beleza. Do nada, eu decidi sair fora da operação, né? Eu falei, contratei mais um barbeiro, larguei os clientes. Doeu em mim aqui. Eu quase entrei em depressão, peguei dengue na época, fiquei mal em casa, achei que ia morrer. Mas assim, nesse período, comecei a gravar a videoaula de todos os procedimentos operacionais padrão. Tudo. Gravei, mandei editar, deixei bonitinho. Contratei uma plataforma, a gente criou antes da corte ser grande, a gente criou uma universidade corporativa. Para quem viesse depois pudesse assistir. Então a pessoa entra, ela tem toda uma universidade corporativa do passo a passo de todas as tarefas da função dela. Né? Ela tem toda uma universidade corporativa falando de missão, visão, valores, do que a gente não abre mão e de como funciona a coisa lá dentro. E de que, amigo, no vídeo ele assiste eu falando, amigo, se você tiver esse tipo de tomada de decisão aqui, o seu contrato já está encerrado antes mesmo da gente assinar. Então tá lá no vídeo lá gravado, lá. Em algum momento ele vai ver eu falando isso pra ele. E passou a ser ritual nosso, sempre que a gente contrata, a pessoa faz essa universidade corporativa, tem acesso a esses procedimentos operacionais padrões e não começa a trabalhar antes de pelo menos 15 dias de imersão numa loja com um tutor da mesma função dele. Ele fica acompanhando. Acompanhando, varrendo o chão e olhando na prática acontecer o que ele fez na universidade corporativa. Ainda assim, depois que ele, vamos dizer assim, que ele entra na operação dele, que ele assume a sala dele, aí a gente começa a controlar os indicadores dele, que é taxa de conversão, taxa de fidelização, taxa de reagendamento, taxa de fidelização, taxa de ocupação. Então a gente começa a controlar esses indicadores para entender se esse cara ele tá aplicando lá ou não. E outra coisa, pós-venda negativo. Então a gente começa a ajudar. A taxa de fidelização tá baixa, significa que para cada real que eu gasto no tráfego pago para encher a carteira dele, ele tá rasgando. Então a gente vai controlando taxa de fidelização, taxa de reagendamento, pós-venda negativa, a gente vai consertando esse cara. E se ele tiver paciência e conseguir controlar o ego dele, em 6 meses ele vai estar ganhando mais do que eu ganhava na função dele, pelo menos 3 vezes a mais. 2 vezes é de certeza, mas eu não dou garantia pra ninguém, porque o resultado de cada um tem que depender de cada um, assim como o meu dependeu de mim, né? Sim. Mas pode chegar 3 vezes o que eu ganhava na mesma função que ele, quando eu trabalhava pros outros. Essa é a corte, assim. Isso é um valor muito forte nosso. Arrasou. Porque eu vejo que para ter essa cultura de resultado e esse padrão nas unidades, você precisou fazer uma tarefa bem árdua antes, né? Longa. Porque assim, muitas empresas eu vejo que resistem de viver esse processo porque dá um trabalho do caramba, né? Nossa. Gravar vídeo, escrever processo por processo. E outra, aí de tempo em tempo tem a revisão, né? Aí muda, troca produto, troca técnica. É um trabalho contínuo. A gente tá vivendo um momento desse agora, de rever repaginar tudo. Várias assim. coisas. É bem complicado. E quando você vai contratar, né, ou esses parceiros aí que agregam ao time, o que quais são os principais valores inegociáveis? Você falou da lealdade, mas o que mais? Cara, vou dizer uma coisa pra você, que eu me incomodo menos com quem tem família. Porque o cara tem um propósito maior aí na vida dele, entendeu? Ele não é egocentrado. Entendi. Entendeu? Ele não é ele no meio eu sou o centro do universo. O alecrim dourado. E mesmo quem tem família, às vezes, também escorrega. O ser humano não é perfeito, entendeu? Mas família é muito importante. Ser cristão, pra mim, é muito importante. Porque aí eu sei que, minimamente, os valores dele, se ele for um verdadeiro cristão, estão fundamentados em algo de valor. Algo sólido, entendeu? Enfim. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma pessoa que ela chegou numa empresa que funcionava há 30 anos. A empresa está dando certo há 30 anos. Aí eu perguntei pra ela assim... Ela estava no período de experiência ainda. E ela estava no período de experiência. Eu perguntei pra ela assim, mas por que você tá saindo de lá? Por que você quer entrar na corte? Porque eu cheguei lá, eu vi algumas coisas erradas e eu dei a opinião do jeito que eu achei que tinha que ser o processo, porque eu vivo o dia a dia e a empresa não acatou. Mas peraí, o cara... Não é que tu não possa dar, não é que o cara não tenha que te escutar. Mas calma aí, querida, tu chegou agora, qual que é o teu resultado na tua vida? E aí tu quer chegar e mudar um negócio que alimenta famílias. E o peso na responsabilidade de quem tá assinando o cheque do
do Olerite ali. Então, enfim. Eu vejo muito... E assim, independente de gerações, eu não tenho essa crença das gerações. Eu sei que são características diferentes, mas a gente tem... Sou meio preconceituoso com isso aí. Eu sei. É que assim, eu vejo que sempre vai ter, assim, aquele 10%, sabe? Você vai lá de onde a gente veio. Tem uma galera que tá vivendo do mesmo jeito há muito tempo. Mas sempre tem alguém que tem aquela sede de vencer. Que brilha. E a gente é essa pessoa da nossa geração, beleza. Aí antes da gente tem os outros da geração dos nossos pais, que sempre tem alguém. Então, assim, toda geração vai ter aquela parcela que você fala assim, cara, esse aqui vale a pena investir. Ele tem algumas características aqui que eu preciso lapidar e tal, mas ele tem valores. Então, se tem valores que... Valor ou você tem ou você não tem. É isso. Né? Então, assim, o resto a gente treina, mas se a pessoa... Caráter, enfim, ou tem ou não tem. E isso é independente de gerações, né? E eu vejo que mais uma característica da galera é o imediatismo, né? Eu entrei hoje, eu já quero resultado amanhã, assim. E aí não... Às vezes a pessoa passou 4, 5 anos na empresa anterior e não subiu um nível do cargo, aí ela chega, por exemplo, na corte... E acha que em 6 meses ela já tem... Porque o nível dela subiu absurdamente em 6 meses. Ela era uma profissional quando chegou e hoje ela é outra reconhecida. E aí ela acha que... Nossa, eu já tô há 6 meses, pra onde que eu vou agora? Nem mostrou o teu valor ainda, sabe? A gente sabe que é um bom profissional, mas a gente sabe que é um bom profissional ali cortando o cabelo, dando o teu melhor ali pro cliente. Mas em gestão é bom? Em finanças é bom? Tá estudando pra isso? Não tá estudando, só quer. Eu quero. E aí vai aquela outra coisa que eu vivo falando, né? A gente bateu muito forte isso no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que embora todo mundo achou que a gente ia falar de números, eu fui lá e falei de pessoas. Que é o seguinte, por que você quer crescer no final das contas? Só pra ganhar mais? Deixa eu te contar, vai ser vazio. Vai chegar lá, vai falar, e aí, o que eu faço com isso? Mas eu quero ensinar outras pessoas. Mas por quê? Baseado em quê? Tu quer ensinar pra você se sentir importante, pra você se sentir maior que a outra pessoa? Ou você só quer ensinar porque você realmente vê que com o teu conteúdo aquilo vai mudar? Vai gerar uma transformação. Sabe, eu falei pra ele, eu vivo falando, né? Falo pra equipe. O meu maior orgulho foi quando o Abner veio trabalhar comigo, ele entrou trabalhando com um Gol. E 3 anos depois ele tava com uma é o nome do carro? Com uma tracker de 100 mil reais. Só que no meio desse rolê, teve um cliente que falou pra ele que ele nunca, né, antes de ele trabalhar comigo, que ele nunca andaria com um carro de mais de 100 mil reais trabalhando como barbeiro. Meu maior orgulho dentro da corte não é o faturamento da corte. Cara, a gente conseguiu criar uma máquina de realização de sonho, não pra mim, pra terceiros, velho. E o profissional que ele se tornou também nesse meio tempo. Não, ele é incrível, cara. Uma pessoa... E saiu da corte outra pessoa. Chega a ser irreconhecível. Nesse período de 2, 3 anos, a pessoa que entrou e a pessoa que saiu, assim. Então, assim, daí você fala, mas essas coisas estão dando certo pro Caio, estão dando certo pra corte. Mas não é porque eu penso em mim. Porque se eu pensasse em mim, não seria corte. Seria Caio Quirino, Visagismo para Homens. Entende o que eu quero dizer? E eu tento deixar isso muito vivo, assim. Se você não criar um processo que ajude outras pessoas... sem levar o teu ego em conta, sem levar o teu nome na placa, e você pouco se importando se vai dar certo pra você, mas dando certo pra ele, pro teu próximo, cara, é meio que automático, as coisas vão dar certo pra ti. Porque existe um propósito maior, né? É muito louco, assim, quando a gente... Eu tenho, obviamente, né? A gente vive isso, tem momentos que a gente reflete assim, tá, mas deixa eu lembrar mesmo porque que eu comecei, né? Porque tem uns dias que você dá vontade de chutar o... da barraca. Mas isso aí muda, né? Isso muda ao longo da tua vida. Sim. Se eu for... Por que eu comecei? Eu comecei por uma sede de provar que eu era bom pra pessoas que viviam desacreditando de mim. Sim. Foi assim que eu comecei. Pra se validar. E esse foi o sangue no olho que eu tive nos 3 primeiros anos, assim, enlouquecido. Depois que você chega em alguns níveis, você veja, cara, isso aí era doentio, mas foi suficiente. Mas foi bom pra necessário. Mim. Foi necessário. Mas qual que é o rolê de agora? E aí você ajusta. Aí ajusta de novo, né? Atualiza visão ou missão, propósito. Não acho que seja uma coisa estática, que a gente começa e vai ser sempre aquilo, né? Lindo seria, mas não é. Aí tem dias hoje que não é mais só você, não é mais só você, a Fran. É uma galera. Nossa. Então, assim, cara, eu preciso vencer pra essa galera vencer junto. Então, isso eu vejo que é o que impulsiona, assim, sabe? Nos dias mais difíceis. É tipo assim, não, cara, não é só por mim. Bora. E aí você volta pro ringue, né? Exatamente.
E em relação ao processo comercial e atendimento, vendas, enfim, a Fran comentou ali sobre a experiência do cliente, né? E como a minha área de vendas, eu fiquei super curiosa para saber como que é o processo comercial. Então, ela já comentou que o principal canal é a indicação, né? Aí vocês investem em tráfego também. Não é o principal canal. Ele é um dos mais eficientes. Ah, tá. Porque assim, por exemplo, o cliente que vem por indicação é um cliente que gasta mais. Porque ele sabe da qualidade. Entendi. Não Entendeu? é o principal É um cliente canal, mais é o qualificado. canal mais assertivo. Exato. Ele é um Entendi. canal que ele me traz o cliente... Ele é mais barato, embora seja mais difícil de rodar, mas o nível de conversão e o ticket médio é E absurdo. fidelização, né? Entendi. Entende o que eu quero te dizer? E ele sempre tá trazendo mais um. Então é uma corrente, né? Algo que a gente preza muito. Mas isso aí, que é o fluxo comercial, é exatamente o que eu vendi pro Wendel. Assim, é a minha menina dos olhos, assim, é o que eu mais gosto, é o que eu mais demorei tempo pra pensar. Porque quando eu montei a corte, porra de fluxo comercial nenhum. Tinha a minha vontade de atender bem os outros. E eu dando o meu melhor todo dia. Sentava na cadeira, o que eu tenho que fazer pra esse cara se sentir melhor aqui dentro, entende? Daí chegou uma hora que meu sonho era bater 50 mil de faturamento, Helena. Falei, cara, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tava perto, e o que eu tenho que fazer? Aí um cliente meu que dava consultoria comercial, o Henrique, um grande amigo meu, um amigão meu, assim, né? Ele tá dentro do grupo da empresa até hoje. Eu considero ele como alguém da equipe. Ele acompanhou todo o processo. Ele falou, cara, vamos mapear o que você faz e que dá certo? Aí, dentro disso, a gente vai olhar as coisas. E a gente parou, né? A gente parou uns 2 dias e mapeou tudo. O que eu falava, como eu falava, o que eu fazia, como eu fazia. A resposta do cliente. A resposta do cliente, se sim, se não, enfim. A gente começou a mapear tudo isso, virou um fluxograma gigantesco. E aí a gente começou a trabalhar de forma estratégica. A gente dividiu isso em 3 momentos. A primeira ida do cliente na barbearia, a segunda ida e a terceira ida. Qual que é o objetivo do cliente? Qual que é o nosso objetivo com relação ao cliente na primeira ida da barbearia? Pronto, nós temos uma esteira. Ok. Qual que é o nosso objetivo com a segunda ida? Nós temos outra esteira. Qual que é o nosso objetivo a partir da terceira ida? Porque daí ele já virou LTV. Então, virou outra esteira. Ok. Então, nós temos o primeiro objetivo, o segundo objetivo, o terceiro objetivo. Agora, como que a gente vai... O que a gente tem que fazer ao longo dessa esteira comercial? E foi dessa forma. E a gente fazendo teatrinho. Que legal. O que eu tenho que fazer ao longo o que eu tenho que fazer ao longo dessa esteira para eu chegar nesse objetivo aqui sem que o cliente se sinta assim pressionado. Ele só vai entrar nesse objetivo se ele quiser. E aí, volto a dizer, em 2013 eu me achava bom demais para ser barbeiro e eu fui vender colchão magnético. E eu aprendi bizarramente sobre vendas lá. E uma das coisas que eu mais aprendi lá é sobre PNL aplicado em vendas. Porque o teu sentimento, ele não é um sentimento. O teu sentimento, você acha que é um sentimento. No final das contas, o teu sentimento é química pura. E quando a gente começa a entender que o teu sentimento é química, eu consigo manipular ele com o que eu falo, a forma que eu falo. E se eu consigo manipular o teu sentimento com o que eu faço, então eu consigo fazer você se sentir bem ou mal. E aí eu peguei nesse momento que a gente começou a montar ali aquela esteira, eu falei, ô Henrique, peraí, tem um negócio aqui que dá pra melhorar. E aí eu comecei a colocar gatilhos de PNL ao longo dessa esteira que geravam o sentimento no cliente que eu queria. Então isso foi construído minuciosamente, foi o que a gente vendeu. Que massa. Né? Então, assim, a gente tem um primeiro objetivo para o primeiro atendimento, um segundo objetivo para o segundo atendimento, terceiro objetivo para o terceiro atendimento, e todos eles mapeados desde o passo a passo, o fluxograma disso acontecendo, e o sentimento que eu quero que o cliente sinta com esse fluxograma, entende? E na universidade corporativa é a parte que a gente mais bate, a parte que a gente mais treina, né? Porque não pode parecer robótico, não pode ser forçado, não pode ser não real. Sim, uma coisa que eu bato muito dentro da corte. Cara, se eu ver gente forçando o produto dentro da corte, eu piro, velho. Tu tá proibido de vender produto até você aprender que você tem que vender a solução e não o produto. Se dentro da solução couber o produto que vai gerar a solução pro cliente, ok, daí tu vende, pô. Tá entendendo? É uma consequência. Exato. Então, esse fluxo comercial ele é muito mapeado. Aí, essa era a corte de... Quando eu fiz isso, cara, no primeiro mês a gente bateu e
passou os 50 mil de faturamento. Olha que loucura no mês. E aí veio logo em sequência, alguns meses depois veio o negócio. Aí quando houve injeção de grana pesada no negócio, aí a gente foi para um outro nível de fluxo comercial, que é o nível do neuromarketing, que eu já sabia, eu já estudei sobre isso, mas eu não tinha dinheiro para aplicar, porque uma grana mais ou menos. Então a gente foi para o nível de o seguinte, para o cliente se sentir em paz no ambiente, qual que tem que ser a altura da música? Para o cliente não se sentir irritado com a música, na troca da música de um ambiente para o outro, porque, um exemplo, você coloca uma caixa de som aqui, numa sala. A intensidade de decibéis aqui vai ser uma. Uma mesma caixa de som no corredor, que é muito mais estreito, vai ser outra, mas o volume é o mesmo. Como é que eu equalizo isso para o cliente não entender que está mudando de ambiente? Não ter ruído ou quebra ali. Tá entendendo? E ser um túnel de imersão. Então a gente foi lá e investiu uma grana ferrada em estrutura sonora. Aí depois a gente entendeu assim, o que faz você tirar foto? Você tira foto, mais fotos em dias de chuva ou dias de sol? Dias de sol. Por que você acha? Iluminação. 98% de RC é a nossa iluminação na corte. Então a gente foi lá e investiu numa estrutura de iluminação, assim, cinematográfica. Então a cor que você vê dentro da corte é exatamente a cor verdadeira. E o melhor, sem sombra de olheira. Porque a gente distribuiu de forma com que as pessoas fiquem no ambiente, elas não criam olheira. E a gente encheu de espelho e as pessoas começaram a tirar foto lá dentro. Então as pessoas se sentem mais bonitas lá dentro. Aí veio a balinha. Aí a gente desenvolveu para uma... A Roberta, uma querida, desenvolveu a química do cheiro da corte. Então, baseado em quê? O que você quer? O que a gente queria que o cliente sentisse sentado dentro da corte? Assim, eu queria sentir sofisticação, mas eu também queria sentir aconchego. Você entra nessas lojas de shopping, como é que é aquela loja que vende roupa de cama, que é cheirosa pra caramba, que todo mundo gosta? É, Marta. Não dá vontade de, porra, eu queria que minha roupa de cama cheirasse isso. Não dá uma vontade, assim, de... E aí a gente foi trazendo isso, e a gente desenvolveu o nosso cheiro próprio. E os clientes, nossa, é muito cheiroso isso aqui. Outra coisa que eu ligo muito, assim, que eu sou muito chato. Tu pega qualquer equipamento da Apple, não é gostoso pegar? Porque é soft touch, assim, é macio. Então, o que eu falei, cara, isso aqui é a cara da riqueza. Tu abre um MacBook novo, satisfatório, pega... né? Nossa, velho, é gostoso, assim, a caixa uma textura diferente. Como é que eu faço para colocar isso na parede da minha loja? Pois bem, a gente colocou na parede da loja. Agora, São Paulo, não sei se vai ser assim, né? Porque a gente tá fazendo algumas alterações. Mas em Balneário, você passa, por exemplo, a mão na sacola, é aquela textura. Aí você passa a mão na parede, que é mais clara, é a mesma textura. Em Florianópolis, isso é mais vivo, porque a loja é menor, eu consegui concentrar mais isso ainda. Então, assim, o fluxo comercial, ele saiu de um fluxo de atendimento e ele começou a se estender na própria corte como um todo, assim. E, enfim, E o nosso cliente, ele começou a ter um nível de exigência que depois que ele vai na corte, ele não consegue em outro lugar. Um exemplo básico, Você muda a régua dele, né? Tu vai lá cortar o cabelo, tu vai lá fazer barba, e aí o profissional, ele tira um pente que ele não usou de inox, esterilizado, dentro do envelope, ele tira e usa em ti. Mano, eu gravei um criativo pra gerar agendamento que deu de hater falando assim, isso aí não... Beleza. Vai lá, vive essa experiência, depois vai em outro lugar. E eu quero saber se você não vai reparar no pente que... Porque assim, você pode até achar que é extremo, que é demais. Mas a partir desse momento, o pente que vão passar na tua cabeça aqui em outro lugar, tu vai olhar pra... Se tiver sujo, tu vai olhar... Porque não morre se usar outro pente. Mas então por que você não usa a escova de dente de outra pessoa? Porque também não morre. Exato. Então são preciosismos assim que a gente consegue ter na operação e que eu sou muito chato. Eu sou apaixonado nisso. Esse é o grande legado. Além dos números, né? E acredito que isso faz parte do DNA de vocês hoje, né? Nossa Senhora, é muito forte. Isso é muito forte. Às vezes a gente olha pela câmera, exemplo, né? Às vezes eu olho pela câmera e eu vejo o frigobar de Florianópolis não faltando coisa, mas
com um espacinho que poderia ter mais. Sim. Já mando mensagem, olha, escassez aí, escassez. Vamos compor, né? Tá entendendo? Eu falo, porra, mas Caio, você tem tempo pra isso? Não, eu não tenho tempo, mas eu bato, meu olho é treinado. Vai direto pra lá. Fala, porra, mas você só olha pra coisa ruim. Daí veio isso é muito verdade, assim, né? O fato de você ser muito crítico te leva a um grau de excelência absurdo. Mas também faz quem tá do teu lado sofrer muito. Sim. Então agora a gente estabeleceu a joia da coroa na corte. O que é a joia da coroa? São elogios que você escreve pra pessoa e circula o valor do lado, né? Porque os nossos valores, ele dá a palavra resolve. Então você circula ali o valor que aquela pessoa fez ao fazer aquela ação e você premia a pessoa com aquilo, enfim. Que legal. Mas porque esteira comercial é uma parada muito louca. Eu sou encantada, né? Não é à toa que eu decidi me especializar nisso e se tornou meu universo. E assim, é infinito tudo que você pode aprender, né? Eu tô sempre estudando e tô sempre em constante evolução. E essa estratégia que vocês utilizaram aí para valide, que a gente chama, né? Para validar o que já funciona, é muito para dar essa sensação de satisfação e acolhimento mais pro time mesmo, porque quem tá na frente já entendeu que não... Assim, cara, se eu for esperar alguém me parabenizar, eu tô lascada, entendeu? Eu tenho que seguir. Gente. A gente não recebe parabéns. Ai, que legal que você tá fazendo. Nossa, que... Entendeu? Poxa, o Caio nunca dá parabéns. Amigo, eu nunca recebo. Então é um treino pra ti também, né? Por isso que eu acho que é legal. Mas eu vejo assim, a gente se coloca junto, porque entende que isso é importante. E o time entende que, legal, tô acertando. E é importante isso para as pessoas, né? E a gente também gosta quando alguém reconhece, porque é raridade, né? Com certeza. Então, quando a gente faz parte disso e se coloca nesse lugar para vocês também cumprirem esse processo, além de dar essa sensação para as pessoas, vai estimulando nelas também. Mas e o Caio? E a Fran? Ninguém vai validar? Daqui a pouco isso se torna algo natural de também reconhecer, né? Exatamente. Bom, o papo tá bom, mas tá chegando aquele momento que a gente tem que encerrar. Infelizmente, eu poderia ficar aqui muitas horas mais. Eu tenho algumas perguntas que eu sempre encerro e eu vou começar a fazer para vocês. O que é vida? Hoje, a minha vida, ela se resume em servir, assim. Por que eu penso nessas loucuras, né? Eu pensei em tudo isso para chegar nos 50 mil. 50 mil hoje entende o que eu quero dizer? Então, assim, e aí, qual que é o rolê agora? O rolê agora é servir. É fazer cada vez melhor. É continuar servindo. Então, mas é que a motivação mudou. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, a minha vida hoje é focada em servir, assim, entendeu? Eu adoro ler os comentários do Google, do meu negócio, entendeu? Os caras falando, nossa, foi incrível. Porra, satisfatório. Pra mim, é isso, entendeu? Caio, dinheiro, isso aí é consequência e... Vai fazer parte do jogo, né? Entendeu? Mas pra mim, a minha vida é servir. Servir os meus cachorros, a Fran, os meus clientes, os meninos que trabalham comigo, que eu considero eles como os meus irmãos mais jovens, enfim, né? Tenho carinho por todo mundo. Servir. Pra mim é isso aí. Pra mim, a vida é amar a Deus acima de todas as coisas e gerar transformação na vida das pessoas, principalmente as pessoas que acreditam no nosso propósito, né? Acreditam na corte, acreditam na história de onde a gente saiu, de onde o Caio tirou toda esse projeto da corte e sabem aonde que eles podem chegar se eles continuarem com a gente nesse processo. E o que é venda? Eu tô chegando à conclusão com essa pergunta que vida é venda. Adorei. Porque venda também é servir, entende? A venda... E o resultado é consequência também. A venda não tem nada a ver com dinheiro ou com produto. A venda tem a ver com que cada pessoa que chega no teu negócio, você olha como um ser humano e fala, peraí, o que você tá precisando? O que eu tenho que fazer para ti sair daqui melhor do que você entrou? É isso. Isso pode ser vendendo uma calça jeans, um produto, um serviço, Vai ser o meio, né? Tá entendendo? O que eu tenho que fazer para que você saia daqui uma pessoa melhor do que você entrou? A gente tem uma frase lá na corte que a gente fala que tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que está fazendo para Jesus. Exato. Então, a gente dá o nosso melhor em tudo. Tanto de colega para colega, quanto de profissional para cliente. Então, a gente sempre se entrega e faz o nosso melhor como se estivesse fazendo para Jesus, sem passar para trás, sempre validando os princípios, os valores e a missão da empresa. Uau, adorei isso. Se você fosse atender Jesus hoje, como você atenderia? Adorei isso. Beleza, tu não tá atendendo Jesus, mas tá atendendo o filho dele. Entendeu?
Aí se alguém maltrata teu filho, como é que você vai se sentir? Ajusta o comportamento aí. Briga e mata pelo filho. Entendeu? Então é isso aí. E uma palavra para 2025, que já tá na metade, né? Mas que resume. Meu Deus. Desafiador. Nossa, desafiador. Desafio. São Paulo, o desafio é do tamanho da cidade, assim. Não... Entenda, desafio não é dificuldade. Desafio é você continuar fazendo numa escala infinitamente maior aquela excelência, aquilo que você faz com excelência quando você é pequeno. Entende? Isso é muito desafiador, muito desafiador. A distância, enfim. Entram outras variáveis aí, que aí você precisa também viver a curva de aprendizagem para conseguir ter os resultados que você espera. A praça extremamente agressiva, enfim, desafiador. Uma frase ou uma mensagem que cada um de vocês gostaria de deixar para quem está nos assistindo aí até o final? Eu acho que é fazer tudo como se você estivesse fazendo para Jesus, tá? Vou fazer essa venda. Vou atender essa pessoa como eu estivesse atendendo Jesus. Encarnado em pessoa na minha frente aqui agora. Eu tenho o meu ambiente para receber os meus clientes. Se fosse Jesus que fosse entrar pela porta, né? Como é que esse ambiente estaria? Né? O meu cliente vai entrar no banheiro. Como é que estaria o banheiro preparado para Jesus? Né? Então, eu acho que isso aí é muito forte, assim. Para quem está se inspirando, escutando esse bate-papo, para quem quer empreender, para quem quer se desenvolver. Eu acredito muito, também já trabalhei com vendas, então acredito muito que não existe nada que não tenha venda. Então, desde a gente que trabalha com imagem na corte, né, a gente entende isso muito forte. Que a pessoa que não sabe se vender, ela não consegue atingir os níveis que ela quer atingir. Então, seja na tua imagem pessoal, seja no teu jeito de falar, seja no que tu quer transmitir através da tua pessoa para outras pessoas. Então, tudo é venda. Tudo é venda e você não pode ser aleatório, não tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. E é por isso que eu decidi fazer isso. Eu ensino as pessoas a venderem e ajudo as empresas também a estruturarem as suas áreas para venderem mais. E, nossa, é poderoso demais, assim. Se as pessoas entendessem que é mais importante prestar atenção nisso do que, inclusive, financeiro, do que, inclusive, aprender a gestão, aprender a vender, mas aprender da forma certa, em escala, né? Mexendo com emoção. Em todas as variáveis, né? Inclusive, a gente desenvolveu um método que a gente vem aplicando aí nesses últimos 5 anos, que tem por base 5 pilares. Estratégia, pessoas, processos, tecnologia e gestão. E é isso que a gente usa quando a gente vai para uma operação para ajudar a estruturar, implementar ferramenta, treinar time, enfim, quando a gente fornece os nossos times para serem os times das empresas que a gente atende, né? E eu vejo que é muito isso, assim, acho que esses 5 pilares, eles resumem o que a gente precisa considerar quando a gente vai, de fato, estruturar uma área. Depois disso surge a necessidade de aprender gestão, porque daí tem o que gerir. Tem demanda, né? Tá tem demanda, tem fluxo, enfim. Eu vejo muito mercado olhando assim sobre a gestão, você não tem mais resultado porque você não tem gestão. Não, você não tem mais resultado porque você não vende mais. Se você vender mais, não vai ter outro caminho. Tu vai ter que aprender gestão porque você vai se quebrar também. Senão, exato. Não é só vender. Exato. Tem que entregar e tem que entregar qualidade, né? Perfeito. Quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, né, no meio dessa agenda louca aí de expansão, vocês dedicarem esse tempo para estar aqui comigo. Eu acredito muito que tempo é vida e eu agradeço vocês por terem dedicado um tempo da vida de vocês por estarem aqui. Foi maravilhoso rever o Caio, te conhecer e que seja o primeiro de muitos encontros aí que a gente venha ter nessa nossa história. Obrigado, viu? Um maior prazer estar aqui. Eu lembrar de toda a história, né? Do teu início, né? No meu início lá. Muito legal. Já fica o convite aqui para você. A gente vai estar na loja de São Paulo. A gente tá fazendo uma sede administrativa ali. Tá. Então, enfim, fica o convite para você ir conhecer, levar teu time, ver como é que a gente aplica um pouquinho do que você ensina lá na prática, né? E deixo a corte à disposição aí para divulgar o teu trabalho também. Tá Com bom? certeza, vai ser um prazer colocar o time para viver essa imersão do processo na prática, né? Bora lá. Uma dessas tu acha algum gap lá e nós já fechamos o negócio. Fechar negócio é o que a gente gosta. Obrigado, Thailiana. Imagina, aproveitem para deixar as redes de vocês aí, enfim, fique à vontade para. A rede mais importante é corte.visagismo, né? Acho que essa é a rede que mais importa pra gente. A gente não corta cabelo, não faz barba, nós geramos transformação e não é só sobre imagem, né?
transformação e não só sobre imagem. Então, se você quer entender como se faz isso em barbearia, tem que ir lá, seguir lá, ou pelo menos dar uma olhada na página. E aí, se você olhar e você ainda assim não quiser seguir, daí é uma decisão, né? Mas é bem difícil. É irresistível.